Olá a todos! Esse vídeo dá continuidade ao tema padrões de herança. Uma versão dele, no formato PowerPoint, está disponível no Moodle da UFAC. Vá em material de apoio, acesse o Google Drive e clique em projeções. A gente continua com o tema padrões de herança. A gente viu até o momento a herança de fenótipos associados a genes presentes em autossomos. Então, aqueles padrões associados à primeira e segunda lei de Mendel, eles não são válidos para genes que estão presentes em cromossomos de organelas. Em particular, genes presentes nos cromossomos de mitocôndrias ou de cloroplastos. Então, a herança de genes presentes nos cromossomos dessas organelas recebe o nome de herança citoplasmática. E é sobre isso que a gente vai tratar brevemente nesse vídeo. Herança citoplasmática é a herança de fenótipos controlados por genes presentes nas mitocôndrias ou nos cloroplastos. Então, ela está associada à existência de DNA extranuclear ou de genes extranucleares. Recapitulando um pouquinho da biologia celular, você encontra mitocôndrias em células animais e vegetais e cloroplastos você encontra apenas em células vegetais. Vamos começar falando das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de ATP, que é uma molécula que transporta energia no interior da célula. As mitocôndrias têm material genético próprio. Esse material genético, então, é DNA e RNA, mas a gente vai falar exclusivamente do DNA, que é o material genético informacional normalmente associado com a passagem de características de uma geração a outra. Mas se você se informou sobre epigenética, você sabe que essa não é a única possibilidade. Essa ideia, então, de o DNA ser o único responsável pela transmissão de características é a visão da genética tradicional, genética clássica, que aos poucos vem sendo modificada por estudos envolvendo o ambiente químico da célula. Mas isso é história para uma outra conversa. O DNA mitocondrial, cuja sigla é DNA-MT, apresenta as mesmas características do DNA presente no núcleo da célula. Ele é um heteropolímero formado por 4 tipos diferentes de nucleotídeos, cuja estrutura é em dupla hélice e a replicação é dependente da DNA polimerase. O DNA mitocondrial não está associado a histonas. Existem outras proteínas que desempenham o mesmo papel. Essa situação pode ser vista também em bactérias e nos cloroplastos. As moléculas de DNA no interior das mitocôndrias formam cromossomos circulares, diferentemente do que acontece com as moléculas de DNA presentes no núcleo da célula. No núcleo da célula, os cromossomos estão organizados de forma linear. Nas mitocôndrias, nos cloroplastos e em muitas e muitas bactérias, esses cromossomos se apresentam circulares. Então, existem genes distribuídos nesse cromossomo circular. O número desses genes é muito menor do que o existente nos cromossomos nucleares, e esses genes estão associados basicamente à produção de proteínas utilizadas pela própria organela. Uma coisa interessante é que os genes presentes em cromossomos de organelas, eles sempre vão aparecer em doses únicas. Então, eles estão todos em hemizigose. Essa situação é análoga ao que acontece com as bactérias, e a gente não fala nessa situação de genótipos. A gente se refere a haplótipos quando quer falar sobre conjuntos gênicos existentes em organelas, mitocôndrias ou cloroplastos, ou mesmo em bactérias. Uma outra diferença importante entre o que a gente vê nas organelas, nesse momento em particular nas mitocôndrias, em relação àquilo que existe no núcleo da célula, é que cada mitocôndria pode ter várias cópias de um mesmo cromossomo. E o número de mitocôndrias também depende do tecido.
Tecidos que têm uma demanda energética muito grande, por exemplo, o músculo cardíaco, têm um número muito maior de mitocôndrias do que um outro tecido que não tem um requerimento energético tão grande. Então, existem dois níveis de variação que contribuem para os padrões de herança que a gente observa envolvendo genes mitocondriais ou herança relacionada ao DNA mitocondrial. Quais são esses dois níveis de variação? O número de cromossomos por organela, o número de cromossomos por mitocôndria, e o número de mitocôndrias por tecido. Uma outra fonte de variação é a forma como essas mitocôndrias são passadas de uma geração para outra. Se a gente considerar os animais, as mitocôndrias são passadas para o zigoto exclusivamente pelo óvulo. Nas plantas, isso pode ser diferente, existe uma variação. Mas, na grande maioria dos casos, é a mãe que transfere para a próxima geração todas as mitocôndrias. E isso cria um padrão de herança que a gente chama de herança materna. Então, são as mitocôndrias presentes na mãe que vão estar presentes em todos os filhos, e qualquer variação existente no DNA mitocondrial capaz de produzir um fenótipo particular é transmitido, então, exclusivamente para a descendência através de uma linhagem materna. Então, não existe herança citoplasmática envolvendo linhagens paternas. Isso acontece nos animais e na grande maioria das plantas. E por aí você já vê que todo mundo é muito mais filho da mãe do que do pai. Já que a descendência compartilha o material genético nuclear e o extranuclear com a mãe. Com o pai, a descendência compartilha somente o material genético existente no núcleo. E vamos lembrar que no caso de herança de cromossomos existentes no núcleo, a contribuição materna é a mesma do pai, 50% para cada um. Quando a gente olha para a herança de organelas, 100% do material genético presente nessas organelas vem da mãe. Então, no balanço geral, a mãe é a maior responsável pela informação genética que existe na descendência. Então, dada toda essa variação existente em relação à herança de DNA mitocondrial, a possibilidade de um fenótipo que desvia da norma aparecer é extremamente baixa. E normalmente você tem doenças associadas a defeitos na mitocôndria, defeitos associados ao DNA mitocondrial, que aparece, na maioria das vezes, em tecidos que demandam grande quantidade de energia. E a herança, então, desses fenótipos segue uma linhagem materna. Se a mãe tem a mitocôndria defeituosa, ela vai passar esse defeito para toda a descendência. Agora, ter a mitocôndria defeituosa não garante a existência do fenótipo. Uma série de fatores tem que contribuir para que o indivíduo herde um grande número de mitocôndrias defeituosas. E é por isso que as probabilidades de herança desse tipo de fenótipo é extremamente reduzida. Mas, novamente, ela existe. Essa lista que aparece aí serve de exemplo para você saber que a possibilidade é pequena, mas ela existe. E o indivíduo que herda esse fenótipo normalmente tem problemas muito sérios e, na maioria das vezes, fatais. Vamos passar agora para os cloroplastos. A gente encontra cloroplastos nas plantas e em alguns protozoários também. São essas organelas as responsáveis pela fotossíntese. Então, são os cloroplastos que fixam o carbono atmosférico em uma molécula chamada glicose. Há uma certa produção de ATP também no cloroplasto. E muito do que foi falado para as mitocôndrias vale aqui para o cloroplasto também. O cromossomo do cloroplasto também é formado por DNA, estruturado numa cadeia dupla. Esse DNA
é abreviado por DNA-CP, e ele está estruturado de forma circular. Então, o cromossomo do cloroplasto, o cromossomo de uma mitocôndria, o cromossomo de uma bactéria, ele tem forma circular e não linear. Os genes distribuídos nesse cromossomo estão em hemizigose, então a gente tem também haplótipos e não genótipos. E existe uma variação do número de cromossomos que um cloroplasto pode ter e do número de cloroplastos que uma determinada folha, um determinado órgão vegetal pode ter. O desbalanço da herança de cloroplastos com e sem problemas em seu cromossomo pode ser visto em algumas plantas que apresentam um padrão variegado. Elas têm duas cores. É o que aparece nessa imagem que está aí sendo apresentada para vocês. Em algumas situações, o pessoal que trabalha com paisagismo se beneficia desse tipo de fenótipo. Nesse quadro estão os diferentes produtos do cruzamento envolvendo plantas variegadas. Eu vou pedir que vocês vejam isso com mais calma depois no material que está lá no Google Drive. Então, esse arquivo no formato PowerPoint já está disponível, vocês podem acessar. O importante desse quadro é que a contribuição do macho, a contribuição do grão de pólen do gameta masculino, não influencia no que vai aparecer na descendência. Então, fenótipos associados a cloroplastos também seguem uma herança materna. Então, isso é a regra para qualquer herança de genes extranucleares. E os padrões de herança mendelianos não são válidos para essa situação. Então, para encerrar, existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica que tenta explicar a semelhança existente entre mitocôndrias, cloroplastos e bactérias. Eu vou pedir que vocês vejam essa teoria no Pearce ou em qualquer outra fonte. É uma teoria interessante que fala da possibilidade de bactérias endossimiontes se associarem com células eucariontes, e essa associação fez com que mitocôndrias e cloroplastos existissem. Vamos ficar agora com uma revisão dos principais conceitos apresentados nesse vídeo.